Estão perguntando muito. Deixa eu dar umas explicações, irmão, certo? Perdoa a irmãzinha, perdoa o povo, perdoa a Deus. Mas quem está na presidência que sabe o andamento do culto, irmãos. Me tem perguntado sobre cremação. Não tem nada de mais cremar. Porque tem países que já estão cremando há muito tempo, por falta de terra, em lugares, e do encarecimento também, irmãos, da manutenção, da sepultura. E não tem mal nenhum. A carne e o sangue não herdará a coroa da vida eterna. O Senhor Jesus, ele foi ressuscitado em carne e osso. O corpo dele ainda estava lá, Lázaro também. Depois ele subiu aos céus e a carne desapareceu. O que vai acontecer com aqueles que vão ser salvos? Elias e outros que foram arrebatados aos céus, a carne subiu, ficou o espírito. Então Jesus Cristo foi ressuscitado em carne e osso. Ele mostrou seu lado, era recente sua morte, e ele subiu aos céus, e a carne desapareceu. E o sangue e a carne não é do reino celestial. Hoje, quem ressuscita depois de morto, a não ser que Deus o ressuscite para ainda conviver ainda na terra, ele ressuscita em corpo, em alma, em espírito. E nós somos formados de 3 seres: espírito, de vida, alma e carne. Deus também é 3, Pai, Filho e Espírito Santo. É Santo Pai, é Santo Filho, é Santo Espírito Santo. E nós temos que ser santo na carne, santo no espírito de vida e santo na alma. Então, aquelas pessoas que estão na sepultura, estão os ossos dela. E quando o Senhor ressuscitar, não vai ressuscitar carne. A alma não está lá na sepultura. A alma não vai esperar a vinda do Senhor lá na sepultura. E está escrito que os montes devolverá seus mortos, os mares, a terra. É uma força de expressão, irmãos. Porque a alma do bom e do mal são separadas por Deus também. Estão dormindo. Cada um receberá de Deus o que fizeram na terra por meio das suas obras. Certo? Então, quando ressuscitar, não vai ressuscitar em carne, vai ressuscitar em almas, espírito, para possuir o galardão da vida eterna. Então, o sangue e a carne não é o reino dos céus. Então, pegavam no princípio essa parte que o pó volta à terra que deu, o barro volta, o pó volta à terra que deu, né? Mas aí vira cinza, e a cinza vai para onde? A cinza vai ser espalhada na terra, vai voltar para a terra. Então não tem problema nenhum. Será que vocês entenderam? Não tem problema nenhum em ser cremado. E os que morreram cremados? Não vão herdar a coroa da vida eterna? E a palavra também falava que se a tua mão te escandalizar, cortas. E tem uma irmãzinha que cortou a mão. Não entendeu que não é a mão carnal, é a mão espiritual, é o defeito. É o defeito. Era o defeito de cada um, que eu queria dizer. E ela cortou a mão pensando que era para cortar a mão. E no céu também não vai
Não vai entrar quem não tem mão, vai entrar sem mão, não vai ter mão no céu. Embora nós somos espírito, mas nós podemos tomar a forma também que o Senhor permitir. Os anjos também tomam formas humanas também. Deus pode tomar a forma humana. Jesus tomou a forma humana, criado no ventre de Maria. Então pode ter muitas formas também. Então nós temos que ter entendimento e sabedoria também, de interpretar a palavra de Deus com conhecimento. E quando temos dúvida, perguntar para alguém que já tem mais experiência que nós, certo? E outra coisa também eu queria falar para os irmãos também. A pior coisa na amizade, no amor, na fraternidade, diga para mim uma coisa aqui, por favor. Na fraternidade, na amizade e no convívio espiritual com que nós temos que viver, não é que é obrigatório, não é que é obrigatório, é necessidade. Não é que Deus obriga isto. É necessidade das almas se derem bem, se amarem, se compreenderem, se consultarem, se confessarem. Não é confessar os pecados, confessar as dúvidas, a incredulidade que tem, transmitir a outro a necessidade também. Se tem alguém enfermo, se tem alguém necessitado, a pessoa está esperando em Deus, e às vezes no socorro que a piedade possa fornecer, evita muito escândalo, muita incredulidade da parte dos filhos também. Então tem tudo que ter luz, entendimento e sabedoria também, certo, irmãos? Então, a pessoa, não somos obrigados, nós vivemos disso, vivemos para isso, na unidade de Espírito, na comunhão do Espírito Santo. A graça é a comunhão do Espírito Santo. Qual o tamanho da graça? É o tamanho da comunhão do Espírito Santo. Aonde vai alguém em comunhão, ali está a graça de Deus, a graça vai até lá. E aonde a graça vai? Aonde tem santificação e purificação. É o território da graça, é a santificação, a purificação. Passou dessa barreira, a graça não acompanha o indivíduo. E Deus não vai sair da sua palavra por nenhum homem e mulher na face da terra. Ele não vai contrariar a sua palavra por ninguém, por mais alto que ele seja em espírito, em verdade, revestido de dom, e ele errou, Deus não vai sair não. Quem tem que pedir perdão e entrar no eixo, entrar dentro da obediência é o homem, não é Deus. Certo? Então nós temos que ter cuidado com todos estes assuntos também. Nós temos, não é necessidade, é alma. É a alma em que quer viver nesse ambiente celestial. Porque neste ambiente celestial, é o ambiente celestial. É o ambiente celestial. Por que é chamado ambiente celestial? Porque é o ambiente do céu. O ambiente do inferno é briga, contenda. Não tem morte lá, tem morte de alma, né? Morte de esperança, de contentamento, de felicidade. O homem vai morrendo aos poucos também a sua alma, nos seus princípios de fé, e num arrependimento tremendo pelo resto da eternidade, que não tem resto, ela é eterna. E assim também, irmãos, o ambiente celestial. Nós temos que viver num ambiente celestial. É uma antecâmara do céu. E vocês acreditam que o céu está aqui também? O céu desce nas igrejas, desce com o seu poder, sua virtude, a boa vontade de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus, a consolação de Deus. E sabemos que os anjos se acampam em redor daqueles que temem a Deus também. Então, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é comunhão, é santificação. E nós temos necessidade de viver em harmonia. Viver brigando, viver em lutas, em guerra, em contendas, em dúvida, não é bom. Então, às vezes o servo de Deus, por exemplo, que estava começando a falar, a pior coisa é você estar num ambiente, você tem relacionamentos, como o nosso relacionamento na graça de Deus também. Vocês têm relacionamento pessoal um com o outro,
E nós temos um relacionamento geral. Nós somos público. Vocês não são. O servo de Deus é um ser público. Tá certo? Então, a pior coisa é o afastamento. O afastamento, o desdém, o desprezo. E não dizer a razão. Condenar sem razão. Condenar sem justificação. Condenar porque ouviu dizer. Condenar porque não entendeu. Não deve. Deve consultar. Quem vocês acham que erra, tem que chegar na pessoa e falar que a pessoa errou. Explicar o erro. Para ver quem é que está errado. Se é quem ouviu ou quem falou. Mas se retirar, se calar, fechar a boca, é a pior maneira de demonstrar. É escárnio, zombaria. É não dar oportunidade da pessoa corrigir seus erros se ele estiver errado. E a pessoa continua no mesmo pensamento. E tem que ver quem é que está errado. Quem é que está errado tem que se humilhar e pegar a verdade. Agora, a pior coisa é sair falando, sei lá, comentando, cortando, falando mal, já tomando decisões. Isso fica ruim, irmão. Fica ruim para a igreja, ruim também para a igreja, principalmente nesses dias aqui. Ninguém chega de você, ninguém chega em mim para falar. Ninguém chega em mim para perguntar. Ninguém chega em mim quando eu erro na palavra. Eu erro também. Quem é que não erra? O Espírito Santo não erra. Mas numa eloquência, numa explicação, às vezes nós não damos a explicação no sentido exato. E as pessoas compreendem outro rumo e sai desacreditado. Chega na pessoa e fala. Tem irmãos que chegam em mim e falam. A minha esposa falava, você errou nisso. Você demorou quanto para acabar, hein? Você gritou muito. Mas se é coisa de doutrina, tem que ser repreendido na hora. Tá certo, irmãos? Agora, vocês chegam em mim, chegam no ancião. Agora, publicar, falar, e sem encarar, vem encarar. Vem cara a cara. Não estamos falando de homem para homem. Estamos falando de alma para alma. Porque é próprio das grandes pessoas, os grandes espíritos e as grandes sabedoria, conhecimento, de caráter e dignidade, é próprio das grandes almas se discordar entre si. Pode discordar entre si, mas nunca perder o respeito, o amor e a amizade. E esclarecer a verdade. Tá certo? Então, eu queria falar isto, por isso que a irmã me perdoa. Tinha necessidade disso aqui hoje, viu, irmão? Então, falei, está falado. A nossa Santa Ceia é dia 10/5. É um sábado. Os irmãos, irmão tem a palavra.